Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Terminado o tempo da Páscoa, concluindo com Pentecostes, nós retomamos o tempo comum durante o ano, começando com Maria, Mãe da Igreja, na segunda-feira após Pentecostes, e começando com várias festividades do tempo comum. Nesse final de semana, nós celebramos a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E na próxima quinta-feira, a festa solene de Corpus Christi. De uma certa forma, quinta-feira, faz memória da Quinta-feira Santa, e que na tradição da Igreja vai ser uma oportunidade de, com mais vagar, com mais solenidade, celebrarmos a presença eucarística de Jesus Cristo no meio de nós, o corpo e no sangue de Jesus, o pão e no vinho consagrados. São celebrações, caríssimos amigos e irmãos, que vão nos ajudando a ver a nossa doutrina, aquilo em como nós acreditamos. Nesse final de semana, nós anunciamos, vemos que o centro da revelação é que Deus é um só, mas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que é esse mistério da Santíssima Trindade. Nós sabemos que não temos como explicar isso, mas sim aceitar a revelação, que no Antigo Testamento e Novo Testamento se complementam e vai nos revelando justamente essa presença do Deus uno e trino. E na próxima quinta-feira, o grande mistério da Eucaristia. Jesus está presente no meio de nós, de modo especialíssimo pela Santíssima Eucaristia. E nós somos chamados a proclamá-lo, levando pelas ruas das nossas cidades, de nossas paróquias, anunciando justamente essa presença de Jesus Cristo Eucarístico, que é o centro da nossa vida. O altar é o centro da Igreja, o altar onde nós celebramos o mistério da Páscoa, Cristo que se dá a nós como alimento e entrega a vida por todos nós. E a refeição, a ceia pascal, é justamente Ele se dá a nós na cruz, derrama seu sangue e está presente e ressuscitado. Portanto, participemos bem desses momentos solenes, agora que nós retomamos o tempo comum durante o ano, toda uma maneira diferente também de celebrarmos a liturgia das horas, também a liturgia da palavra, com toda a sua sequência própria do tempo comum. Nós retomamos agora o tempo comum na 8ª semana, depois de termos parado antes da Quaresma, e nós retomamos agora até o Advento, Portanto, uma boa oportunidade de nós deixarmos a palavra de Deus iluminando nossas vidas e, ao mesmo tempo, tendo algumas festividades solenes durante esse tempo comum, durante o ano. A palavra de Deus desse dia de hoje, desse final de semana, solenidade da Santíssima Trindade, é a palavra que vai nos mostrando nesse ano A, realmente essa presença do Deus uno e trino. Temos várias versões cada ano que nos ajudam a ver, que nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu, Pai, somos um, eu enviarei, o Pai enviaremos o Espírito Santo. Temos vários textos que a cada ano vão se revezando, nos mostrando que a revelação cristã vai nos mostrando que Deus é um só, que existe antes de todos os séculos, antes que existisse o mundo todo e a sociedade, e ao mesmo tempo está presente no meio de nós. Nossa mente limitada não consegue alcançar, sobre tudo aquilo que é revelado, e nós somos chamados a dizer: Senhor, aumenta a nossa fé nessa presença do Deus unitrino em nossa vida e em nossa caminhada. Tanto por mais que nós encontremos várias explicações dos teólogos, também das pessoas da patrística e tudo mais, nós sabemos que isso são aproximações da Santíssima Trindade. Lembramos de Santo Agostinho, que falava justamente daquela reflexão dele, daquela criança que tentava encher um pequeno buraquinho na areia com uma pequena concha com toda a água do mar. E justamente foi dito assim: é mais fácil encher esse buraco com a água do mar com uma concha do que você entender o mistério da Santíssima Trindade. Não cabe a nós aceitar, acolher e, ao mesmo tempo, adorar esse Deus unitrino, pedindo ao Senhor que nos faça cada vez mais mergulhar, porque nós somos chamados a ver que o fim da nossa vida é estarmos mergulhados com Cristo em Deus. Ou seja, Cristo que já está ressuscitado, subiu aos céus, está realmente no seio da Trindade. E Ele é realmente o nosso intercessor
é nosso mediador e através de quem nós encontramos e entramos a viver essa comunhão com a Trindade. Nesse mundo, pela fé. E um dia, quando nossos olhos se abrirem para a eternidade, pela visão. Nós, meus irmãos e irmãs, não sabemos como será viver tudo isso, porque é algo que vamos experimentar que vai muito além de toda a nossa vida e toda a nossa fé, né? Porque então veremos a Deus tal como Ele é. Mas nós somos chamados a viver nesse mundo de tal maneira que nunca percamos de vista o nosso fim último, a direção última da nossa vida. É muito importante que as nossas atitudes hoje, no agora da nossa vida, não percam a direção para onde nós caminhamos. Claro que enquanto nós caminhamos nesse mundo, vamos lutando por um mundo mais justo, mais humano, mais fraterno. Vamos sabendo que aquilo que nós vamos atuando nesse mundo, nos ajudando mutuamente, preocupando-nos uns com os outros, né, faz parte da nossa vida de fé. Ou seja, nós não somos uma bolha fora da sociedade. Nós vivemos imersos na sociedade e essa presença nossa, além de testemunhar a nossa fé, nos faz também enxergar como nós podemos dar as mãos a tantas situações difíceis da sociedade. Guerras, problemas sociais, fome, miséria, violências, tantas situações que existem, e mesmo pessoas que estão à procura da verdade e vivem muitas uma escuridão existencial. Cabe a nós ser sinais de quem orienta a sua vida para o Senhor, de quem tem a direção, né, para a vida da Trindade, vivendo a fé aqui nesse nosso tempo, enquanto nós olhamos para a eternidade, confiando que um dia nossos olhos te verão, nossos olhos verão a Deus, e nós somos chamados a viver a nossa fé e pedir ao Senhor que aumente a nossa fé, que nos ajude cada vez mais a dar passo nesse mundo, procurando esse encontro com o Senhor, né, em Jesus Cristo, nosso mediador, e ao mesmo tempo vendo quantos homens e mulheres, a começar de Maria Santíssima, viveram intensamente essa comunhão com Deus, ouvir a palavra de Deus, colocar em prática a palavra de Deus e tornaram-se sinais para nós de que é possível nessa caminhada nunca perdermos de vista a direção última da nossa vida. Mas enquanto nós olhamos para a direção última da nossa vida, nós não nos desligamos do mundo onde nós estamos. Pelo contrário, sabemos que a nossa caminhada para a eternidade passa pelas atitudes que nós temos durante esse nosso tempo. Sabemos que não temos aqui morada permanente. Por isso, o paraíso que nós imaginamos e se fala, não é realmente a questão desse mundo está tudo resolvido. E nós passamos por esse mundo com seus altos e baixos, com as várias liberdades que o ser humano tem, muitas vezes utilizadas muito mal, né, fazendo mal aos outros, mas ao mesmo tempo que nós podemos passar pelo mundo fazendo bem, não esquecemos que o nosso fim é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus que tudo criou, todas as coisas, e que o ser humano, com as várias questões científicas, veja toda a infinitude do cosmos, até onde chega justamente a possibilidade de olhar mais longe toda a criação, assim como também mais para a profundidade, mais fundo do oceano. Assim como nós olhamos para a profundidade do cosmos, até onde vai, né, a última galáxia, olhamos também para o profundo dos mares e olhamos todo esse universo todo ainda muito desconhecido do fundo do mar, assim como também do próprio ser humano, da vida humana, do coração humano, que é uma infinitude, uma realidade enorme. Portanto, nós somos chamados diante desse infinito que nós olhamos materialmente e diante do eterno, que é Deus, procurar pedir ao Senhor que nos dê o dom da fé, para adorarmos ao Deus unitrino e para irmos colocando em prática a nossa vida de tal maneira que nós possamos viver dia a dia com essa consciência. E aquilo que nós fazemos para o bem dos outros, a preocupação com o ser humano, deve fazer parte dessa nossa direção. Enquanto Jesus caminhava para Jerusalém, no Evangelho de Lucas aparece com muita clareza isso, ele ia fazendo bem por onde passava. Enquanto caminhamos para o céu, que é o nosso fim último, nós somos chamados a passar pelo mundo fazendo bem. Não existe dicotomia, separação. Nós não podemos perder de vista para onde nós caminhamos e como nós somos chamados a caminhar. A palavra de Deus desse final de semana, meus irmãos e irmãs, vai nos dando esses sinais, né, dessa presença do Deus uno e trino. Nós lembramos na leitura primeira, no livro do Êxodo,
o encontro de Moisés com o Senhor. Moisés levantou-se quando ainda era noite e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe havia mandado, levando consigo as 2 tábuas de pedra. O Senhor desceu na nuvem e permaneceu com Moisés, e este invocou o nome do Senhor. Enquanto o Senhor passava diante dele, Moisés gritou: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel. Imediatamente Moisés curvou-se até o chão e, prostrado por terra, disse: Senhor, se é verdade que gozo do teu favor, peço-te, caminha conosco. Embora esse seja um povo de cabeça dura, perdoa nossas culpas e nossos pecados e acolhe-nos como propriedade tua. O encontro de Moisés com Deus no Monte Sinai, quando irá depois trazer para o povo as tábuas da lei, ou seja, os mandamentos. Esse encontro marca a vida de Moisés e essa revelação do Deus uno, do Deus único, como aparece muito claro, de modo especial no Antigo Testamento. Na segunda leitura desse final de semana, meus irmãos e irmãs, a carta de São Paulo aos Coríntios: alegrai-vos, trabalhai no vosso aperfeiçoamento, encorajai-vos, cultivai a concórdia, vivei em paz, e o Deus do amor e da paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com beijo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Vemos aqui, meus irmãos e irmãs, na carta de São Paulo aos Coríntios, já a saudação trinitária, que nós utilizamos muito no início das missas, em algumas cartas também, em algumas declarações, ou seja, a saudação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aliás, nós começamos todas as nossas atividades, missas, celebrações, reuniões, com o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós concluímos as nossas missas e celebrações com o sinal da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a leitura segunda desse domingo fala isso, ou seja, fala que São Paulo aos Coríntios, o Deus da paz estará convosco, e fala: todos os santos vos saúdam. E a saudação é bem clara. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Já justamente na igreja primitiva, já com Paulo, a saudação trinitária fazia parte da saudação entre os irmãos. Além de anunciar a ressurreição do Senhor, Cristo ressuscitou, também a saudação trinitária. Algo, meus irmãos e irmãs, que deve nos fazer cada vez mais também marcar a nossa vida. Iniciarmos nossa atividade, nosso dia, terminar nosso dia com o sinal da cruz, recordando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o Evangelho desse final de semana é segundo João, meus irmãos e irmãs. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, Deus enviou o seu Filho ao mundo para dar a vida para todos. Quem crer tem a vida, quem não crê não aproveita esse dom da vida e está na morte. Mas justamente fala de Cristo como Filho de Deus. Deus enviou o seu Filho para que quem crê tenha a vida e a vida eterna. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, nesse domingo de Santíssima Trindade, retomando o tempo comum durante o ano e as vésperas de celebração de Corpus Christi, pensamos que nós cada vez mais aprofundemos a nossa fé, possamos cada vez mais aproximar-nos desse Deus unitrino, acolher a palavra do Senhor e caminhar de tal maneira que nós sejamos testemunhas de um Deus que é a comunhão, que é a unidade, que realmente cada vez nos fez a sua imagem e semelhança, para que nós vivamos também essa comunhão com Deus e com os irmãos. Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.